professor. Tá ótimo. Então, boa noite a todos. Então, mais uma vez, é um prazer muito grande começarmos aqui a reunião da nossa hemodinâmica da Escola Paulista de Medicina. Essa já é a nossa 34º encontro, nossa webinar, dos quais os últimos casos são casos de TAV. Pediria para quem pudesse desligar o microfone, até a gente começar. Obrigado. Então, hoje, a gente tem alguns convidados especiais. Então, o primeiro convidado é o Matheus Simonato. Para quem não conhece, o Matheus Simonato, ele foi aluno de medicina aqui da Escola Paulista de Medicina. Ele começou uma carreira de pesquisa clínica já na época da faculdade de medicina, se mudou para Vancouver, ficou 1 ano lá. Eu me lembro do Matheus conversando comigo ainda quando eu estava no 2º ou 3º ano da faculdade de medicina na escola. Eu já pude ver o Matheus como um futuro brilhante como médico, pesquisador. E ele publicou muito com relação a valve em valve. Ele é um dos responsáveis pelo banco de dados e publicações do registro VIVID. E o Matheus agora se mudou para os Estados Unidos. Há 2 anos ele está terminando agora a Internal Medicine na Yale School of Medicine. E agora ele foi aprovado como fellow em cardiologia pela Columbia University. É o sonho dele fazer cardiologia e hemodinâmica na Columbia University, que eu sei. Então, o Matheus, ele merece todo o nosso aplauso, né, pelo sucesso, pelo empenho, e é um sonho que ele está realizando, e é um orgulho muito grande para nós, a Escola Paulista de Medicina, e também aqui no Brasil, sabendo do brasileiro, tão jovem, com tanta publicação, já conhecido no mundo todo. Então, é um prazer muito grande e uma honra te receber aqui, viu? Muito obrigado pela participação. Obrigado, professor, pelo convite. E nós temos também a Michelle Beach, que é uma jovem intervencionista, ainda na fase de formação, mas já finalizando. A Michelle é muito talentosa, operadora, muito segura. Ela está fazendo agora um 3º ano de hemodinâmica no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, em cardiopatia estrutural, especificamente. E ela participou muito ativamente, está participando de um estudo randomizado brasileiro, até onde eu sei, você pode falar sobre isso, Michelle. É o primeiro estudo randomizado comparando valve em valve mitral versus cirurgia, né, onde nós tivemos a oportunidade de participar também aqui da Escola Paulista de Medicina. É um estudo cujo PI é o Dimitri Siqueira no Dante Pazanese. A Michelle vai nos contar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado mais uma vez, Michelle. Eu que agradeço. É uma honra estar participando desse estudo. Eu já entrei no meio do estudo. Está sendo finalizado agora, né, em dezembro, onde todos já encerramos a randomização. Falta só a execução de 2 procedimentos. E é uma honra também duplamente ter a escola inserida em um dos membros e auxiliares nesse estudo. Alguns procedimentos já foram realizados na escola, falta ainda um que tem uma programação aí bem em breve de ser realizado, para que a gente possa finalizar. E ano que vem, em dezembro, tem uma previsão de ter a publicação com 1 ano de segmento, mas antes vai acabar saindo alguns dados, algumas prévias. Mas no acompanhamento, assim, nos bastidores, acho que vai ter um resultado bem promissor. Ótimo, que bom. E para completar... Desculpa. Não, tudo bem. Muito obrigado, Michel. Para completar aqui os nossos debatedores participantes, mais 2 participações internacionais, são brasileiros também. O Tito Galhardo, ele fez cardiologia intervencionista conosco, aqui na Escola Paulista de Medicina. Ele já está no seu 2º ano de PhD, doutorado em Quebec, onde faz também cardiopatia estrutural lá. Então, ele tem tido bastante experiência lá em Quebec. E o Jorge Sanchez, que também está em Montreal, ele fez também cardiologia intervencionista na Escola Paulista de Medicina. Eu me sinto muito honrado e muito feliz em ver, viu, Matheus, tantos jovens fazendo hemodinâmica conosco aqui na Escola Paulista de Medicina e andando pelas próprias pernas, e lideranças locais, e estágios internacionais. Isso é muito, muito positivo para a gente. O Jorge, então, vai participar também como debatedor. Eu acho que a nossa agenda, então, a Michelle vai apresentar um caso, onde a gente vai discutir sobre esse caso, e depois, no final, o Matheus vai falar um pouco sobre
sua recente publicação ou recentes publicações, né, sobre valve em valve especificamente. Michele, por favor, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui minha tela. Colocar no modo apresentação e a gente começa. Hoje foi me dada a missão de falar sobre um dos casos de valve em valve. Esse caso em específico faz parte do nosso estudo do Survive. É uma paciente do sexo feminino, ela tem 63 anos, não é frágil, tem um quadro de dispneia, entra em classe funcional 3, já tem um breve histórico de alguns procedimentos. Realizou uma troca valvar mitral em 2003, onde ela implanta uma prótese Biocord número 31. O motivo que levou ela a fazer essa intervenção anteriormente foi a febre reumática. Além disso, ela tem dislipidemia e tem fibrilação atrial. Dos exames laboratoriais, o que chama a atenção é o BNP elevado e os scores não são aumentados. Além disso, trazendo agora as imagens já do caso, observa que na primeira imagem a gente tem um refluxo mitral através dessa prótese que foi implantada anteriormente. Esse refluxo é importante. Além disso, a gente tem um gradiente da prótese máximo de 25 e o médio de 6, tendo um orifício efetivo de 1,3. Nessa imagem, a gente observa o motivo desse refluxo através da prótese. Tem uma fratura do folheto, onde vocês podem notar essa protusão do folheto da prótese cirúrgica para o átrio. A gente está vendo uma reconstrução 3D, onde a parte superior é o átrio, a parte mais inferior, que está mais escura, é o ventrículo. Então, sugere que essa falha da prótese, essa degeneração, foi por fratura do folheto. Além disso, ainda nos dados ecocardiográficos, uma paciente tem a função ventricular preservada, uma fração de ejeção de 71%, com os diâmetros ventriculares máximo de 52 e sistólico de 32. Mantém, além dessas alterações da prótese, tem um refluxo tricúspide moderado, que está apresentado no color na imagem à esquerda, e uma pressão de artéria pulmonar elevada, já de 99, praticamente sistêmica. Michele, eu não sei se... A imagem está passando mais devagar. Agora a gente está vendo aqui o da fração da tricúspide, né? Da tricúspide, perfeito. Exato. Então, aí, observa que o jato do Doppler realmente tem um refluxo que é moderado, então a gente já tem uma prótese que, além dela estar degenerada, já refletiu em outras partes, como a hipertensão pulmonar e, além disso, um refluxo tricúspide moderado. Essa paciente, ainda nessa avaliação ecocardiográfica, o ecocardiografista nos mostra também, auxilia não só fazendo o diagnóstico do motivo da falha e da degeneração, mas dando alguns detalhes que vai ser importante no intraprocedimento. Como nessa imagem, a gente tem o septo interatrial, onde a gente observa que ele não é espessado, tem um espessamento discreto, mas são nas bordas e não na fossa, onde a gente pensa em fazer a punção, e não tem nenhum shunt nessa região. Além disso, depois que a gente faz o diagnóstico, vem a análise para ver se o procedimento é factível ou não. Nessa análise, quando a gente começa a avaliação tomográfica, nós vamos bater as informações entre a descrição cirúrgica, o relato do paciente, se realmente coincide com a nossa avaliação tomográfica, para ver se realmente a prótese é a mesma marca ou numeração. Para isso, nessa análise, a gente mede o diâmetro entre a parte interna da prótese e do estente da prótese. Nessa avaliação, a gente tem o diâmetro interno de 27 milímetros e o diâmetro do estente de 30 milímetros. Após essa avaliação, além da gente ver os diâmetros, a gente observa se essa prótese ela é visível ou não na tomografia e também estima se ela vai ser ou não visível no momento do procedimento. Depois da avaliação tomográfica, a gente coloca esses dados em um aplicativo. No aplicativo, a gente confere se realmente esse diâmetro do interno e do estente é compatível com a prótese descrita. Além disso, ele dá outras informações, como ela vai ser vista na fluoroscopia, e sugere qual que vai ser o implante da prótese que podemos usar.
tanto a marca quanto o tamanho. Nessa sugestão do aplicativo, foi sugerido uma SAPIEN número 29. A prótese, ela, antes da montagem, no momento do procedimento, a gente observa se ela está sendo montada na posição certa. Teoricamente, ela vem invertida, que é em relação à posição e montagem da aorta. Então, além essa checagem no aplicativo, vão ter outros dados tomográficos que também vão ser avaliados para que a gente julgue como factível ou não esse procedimento. Uma das outras avaliações que é tão importante quanto a característica da prótese é ver se a nova via de saída, através da simulação que a gente faz, por exemplo, o aplicativo sugeriu uma prótese SAPIEN 29. No programa tomográfico, ele consegue fazer essa simulação dessa prótese com os mesmos dados e características e simular. Através dessa simulação, a gente consegue, então, calcular a área que vai ser da nova via de saída. Nesse caso em específico, nós calculamos em 508. Essa área vai ser importante para ver se não tem um risco de fazer obstrução de via de saída após o implante da prótese transcatéter. O número de corte aproximadamente é 170, isso vem de registros, mas apesar de tudo isso, a gente consegue fazer quando essa área é um pouco menor. Em torno de 150, 170 também é possível fazer, mas temos que abrir mão de outras técnicas adicionais no procedimento. Nesse caso, foi super seguro essa área, 508 está tranquilo. Foi sugerida, então, essa prótese 29 e a gente consegue ajustar o quanto dela a gente coloca, ventricular ou atrial. Quando a gente faz essa simulação, geralmente a gente simula com 20% atrial. Se isso não for possível, nós medimos a base dessa prótese simulada com o poste da válvula cirúrgica. Por exemplo, nessa imagem à esquerda, a gente tem a porção mais inferior da prótese, ela cobrindo e estando na mesma altura dos postes da válvula cirúrgica. E através disso, no canto dela até o septo, a gente faz essas medidas para ver se também essa distância ela é pequena ou não. Nesse caso, não é pequena, deu 13,5 milímetros. Além desses dados para fazer o planejamento, nós também podemos avaliar o septo, não só com o eco, mas também através da tomografia. Ver se ele está espessado ou não, a distância da sugestão da punção. Nós conseguimos marcar, fazer uma simulação, onde seria o sítio de punção, que está nessa primeira figura com o ponto número 1. Nesse ponto foi o que a gente calculou e estima como sendo o nosso ponto-alvo. Através disso, a gente consegue fazer a distância entre esse ponto até a aorta e até o ponto da válvula. Nesse caso, a gente tem da altura da onde a gente vai fazer a punção transeptal até a prótese, que dá em torno de 23 milímetros. Também, como eu disse, pode ser feita até a aorta. Então, auxilia durante o procedimento, nós calcularmos ali com o eco no intraprocedimento, quanto que a gente espera de distância entre a nossa punção e a distância até a aorta. Além desse planejamento, a gente faz também a imagem da projeção sugerida. Geralmente a gente tenta arrumar uma projeção mais fácil para o operador, para que não sejam angulações tão extremas, até para reduzir um pouco da radiação. Tudo isso faz parte do nosso planejamento. Além disso, aí vem a tomada de decisão. Por exemplo, esse caso é uma paciente razoavelmente jovem, tem 63 anos. Ela é uma paciente que a disfunção da prótese foi por fratura do folheto, gerando, então, uma insuficiência mitral da prótese. Um refluxo ela tem associado, além do refluxo da prótese mitral, nós temos um refluxo tricúspide moderado e hipertensão pulmonar. Isso são fatores decisivos na hora da tomada de decisão. Por exemplo, se fosse essa paciente encaminhada para cirurgia, será que ela não ganharia uma abordagem adicional como uma plastia da tricúspide? Então, isso também tem que ser levado em conta no momento da decisão. Essa paciente em específico, como faz parte do protocolo de pesquisa, então ela tem que ser apta para qualquer braço, tanto uma retroca de prótese, uma reoperação, ou um valve-em-valve mitral. Nesse caso, como ela não tinha nenhum fator que impediria nem a cirurgia,
mas a cirurgia ela ganharia um extra, que seria a plastia da tricúspide, mas também não impediria dela fazer uma prótese transcatéter, já que a gente tinha uma via de saída adequada, a gente tinha uma distância entre a prótese virtual e o septo também adequada, e não tendo risco, talvez, de nenhuma complicação, como o que a gente mais teme, que é a obstrução da via de saída. Então, essa paciente foi aceita pelo estudo e então foi randomizada. Na randomização, ela caiu para o braço percutâneo. Então, esse estudo, como eu disse anteriormente, está prestes a encerrar, já foi randomizado todos os pacientes, agora vão ser mais só processar os dados. Para quem entre, então, nesse estudo, precisa ser elegível tanto para a cirurgia quanto para o transcatéter, é feito através de um HEART-IN, onde há a apresentação das imagens e do caso clínico. Essa paciente, então, caindo no braço percutâneo, seguiu com o procedimento. E como planejado, foi escolhido, então, uma prótese Sapien 3, número 29. No Michele, procedimento... muito Quer parar obrigado, um viu? pouquinho para a Excelente. discussão? Acho que a gente poderia abrir para discussão agora, né? Parabéns pela seleção do caso, as imagens, é muito bem documentado. Então, eu queria perguntar para o primeiro, quem tiver disponível, mas Tito, esse caso é um caso de, então, um paciente muito jovem, de etiologia de febre reumática, que não é muito comum em países desenvolvidos, né? Depois o Matheus pode falar para nós com relação à idade dos pacientes do registro VIVIT. Qual que é a sua opinião a respeito da abordagem, já que foi randomizado para valve em valve? Então, pensando um pouco com a cabeça de posição aórtica, de fato a idade é uma coisa que chama atenção. Essa, inclusive, seria uma pergunta que eu teria para o Matheus para saber se, deixando de lado a idade, mas se a etiologia teria alguma influência no desfecho desses pacientes. Eu queria até deixar essa pergunta em aberto para o Matheus responder na sequência. Mas, de fato, era uma paciente classe funcional 3, apesar da idade, protocolo de pesquisa, né? A gente não segue o que a gente sabe de padrão. Eu queria saber, na verdade, do Matheus, se ele acha que pela etiologia do paciente, isso ela está num braço que teria melhores desfechos ou piores desfechos por conta da etiologia reumática? Então, excelente, muito legal. Estão me ouvindo bem? Muito, sim. Perfeito. Legal, muito bom. Então, muito legal, um caso incrível, tudo a ver com a nossa epidemiologia do Brasil, mas já trazendo que isso é bem diferente da média dos casos que a gente tem. Então, para vocês terem uma noção, a idade média dos pacientes de valve em valve do registro é de 74 anos, com desvio padrão de 12 anos. Puxa, então, ela está quase que um desvio padrão abaixo da idade média da maior parte dos pacientes. Em termos de etiologia, a gente não tem no registro uma diferença nos preditores de sobrevida. Os principais preditores de sobrevida nos dados do registro que foi publicado no Circulation é a idade. Então, a idade é, obviamente, um fator protetor no caso dela, é uma paciente bem jovem. Em termos de sintomatologia, era classe funcional 2 e 3, se eu não me engano? Isso, 3. 3. Então, classe funcional 4 foi um preditor de mortalidade versus os outros também no registro. Então, isso é um outro fator de proteção no caso dela. Então, assim, eu acho que ela é uma paciente que tem tudo para ter um bom desfecho. Acho que a única consideração que eu faria em relação a ela, no sentido de válvula transcatéter versus cirúrgica, é o fato de que essa paciente, assim, eu não sei, né? Ninguém pode prever o futuro, mas ela é uma paciente relativamente jovem, 63 anos, recebendo um TAV. Acho que o risco dessa paciente um dia precisar de uma nova intervenção é algo que a gente tem que levar bastante a sério. Mas isso, obviamente, não impede. Acho que, assim, eu acho que a inclusão dela no estudo super positiva, assim, eu acho que esse estudo é uma coisa, é o primeiro no mundo, assim, então vocês estão de parabéns em relação a isso. Eu acho que isso vai trazer
uma clarificação em relação à conduta. Mas acho que tem que levar isso em consideração, principalmente agora, a gente tem falado muito na posição aórtica, né, do lifetime management da doença da estenose aórtica, então levar em consideração a durabilidade dessa válvula, acho que é importante. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, acho que em termos do que eu vi aí dos fatores de risco dela, assim, ela tem tudo para ter um bom desfecho, essa paciente. E uma pergunta para a Michele. Michele, nessa prótese com tecido Resília ou ainda é a Sapien 3 Ultra? Ainda é a Sapien 3, ainda não chegou a Ultra. Como para padronizar, né? O estudo Sim. não foi mesmo, a gente recebendo a Ultra, não foi implantado nenhuma Ultra. A gente manteve só na 3. E eu vi ali que você colocou 508 de Neo LVOT, que é bem confortável, mas tem algum cutoff que vocês utilizam para falar, não, a gente não vai fazer o procedimento? Por exemplo, um que eu escuto aqui é em torno de 200. Mas eu escutei você falando que às vezes até 150 vocês vão para o procedimento. Qual que é o... Ainda faz. Aqui já teve um caso de ter 137. Foi um caso randomizado, deu uma certa divergência entre a análise de tomo, entre equipes diferentes. E quando nós fizemos a nossa análise, colocando 20% atrial, nós vimos que a área era muito menor, mas a paciente já havia sido randomizada, então a gente lançou a mão de fazer lampum nela. Então, era uma paciente que tinha em torno de próximo de 140, foi feito o lampum e deixado ela mais atrial, mais alta a prótese. Perfeito. Mas mesmo assim, cobrindo o poste cirúrgico. Então, isso fez com que a gente conseguisse ter a viabilidade do procedimento. No estudo, basicamente, foi esse caso. Fora do estudo, tem um registro onde é implantado também a mesma tipo de prótese, não foi implantada nenhuma 3 Ultra, mas a gente manteve também a mesma intensidade de corte, entre 150 e 170, usa esse artifício de fazer técnica de lampum. Perfeito. O caso, sim, desculpa, só para na verdade, é um caso bastante bem selecionado, porque o paciente vai para os dois braços, tanto uma possibilidade cirúrgica como percutânea. Praticamente em Montreal, no instituto onde eu estou, praticamente é o mesmo caminho que eles seguem com respeito à medição, né, aos detalhes técnicos com respeito à tomografia. Eles fazem o mesmo aplicativo que indicou a Michele, é a mesma coisa. O que talvez eles um pouco mais se centrem é a questão de punção transeptal, que a gente pode falar até depois também com respeito a esses detalhes técnicos. Eles agora estão com o EIS, né, que é o ecocardiograma intracardíaco, né, eles confiam muito nisso com respeito à visualização do septo, onde que você vai fazer a punção. Esse é um detalhe praticamente, se não talvez o mais importante, acredito, do procedimento também na hora de implantar a prótese, mas é só esses detalhes, mas o resto é praticamente igual mesmo. Deixa eu passar. Isso. Então, indo para o procedimento em si, realmente, essa punção transeptal é uma dos estágios do procedimento onde existe uma tensão maior, até mesmo buscando uma segurança para o paciente. Lá, de costume, em algumas outras instituições, não é feito, mas sempre a gente coloca um pigtail, além da monitorização, como também marca radiopaca como uma referência durante, além do ultrassom. O eco, então, é quem nos guia e quem nos autoriza fazer essa punção no melhor ponto possível. Fugindo sempre de calcificação, que vai fazer no final, vai ter um impacto na CIA que nós vamos causar. Tem depois algum comentário que eu posso fazer de outros casos do estudo que aconteceu, mas a gente tenta pegar uma posição não só em relação à distância da aorta, entre fazer mais posterior, mas também é uma característica do septo um pouco melhor, fugindo principalmente de calcificação. Então, nós fazemos a punção transeptal, de rotina usar uma BRK com a bainha de Schwartz. Nós fazemos a punção sempre guiada. Em seguida disso, é monitorizada a PA no catéter ao ponto no final da agulha, onde nós vemos que ela passa a ser uma punção, uma curva de pressão arterial. Usa de rotina bisturi elétrico para fazer uma
uma transição mais suave, para que não precise forçar muito a agulha. Então, ela faz uma transição super suave, não tendo ainda menor risco de fazer algum acidente de punção, atingir o teto do átrio durante a passagem da agulha. Seguida da punção que nós Isso é muito fazemos, importante, né, Michele? Desculpa, só um Sim. parênteses. Se você pudesse reforçar para a gente, em residentes também, mesmo em septos favoráveis para a punção, vocês têm usado sempre o eletrocautério, né? Porque dá mais estabilidade no local da punção. Explica um pouquinho mais para nós da importância, então, de utilizar o bisturi elétrico para toda a punção transeptal, independentemente da espessura do septo, o quão hostil é o septo. Exato. Muitas pessoas fazem como se fosse uma segunda opção, caso não consiga ter um melhor posicionamento ou não consiga fazer essa perfuração. Lá não, a gente faz como rotina mesmo. Quando você faz a implantação do bisturi na agulha, você não precisa forçar tanto a agulha para fazer esse deslocamento para o átrio esquerdo. Então, isso passa a ser sutil. Além de tudo, existe uma imagem no eco que é como se fosse aquele teste de microbolha do FOP. Quando você usa o cautério e a sua agulha passa para o lado esquerdo, na imagem do eco a gente também consegue ver essas como se fossem microbolhas. Então, também é algo que nos auxilia a saber que realmente a gente cruzou para o lado esquerdo. Você não precisa fazer força nenhuma, praticamente. É muito suave a forma que você empurra a agulha para o lado esquerdo. Então, isso ajuda muito você fazer um procedimento, digamos que mais elegante até. Um detalhe, desculpa, que eu tenho visto com respeito ao eletrocautério, que primeiro, como falou a Michele, ele é muito suave, né? E a outra é que ele faz um barulho, e nessa hora, quando faz o barulho, que você tem que entrar. Não é que espera que faz o barulho, você entra. Não. É ao mesmo tempo. E ele faz aquela bolinha, exato. Faz no mesmo momento. Não espera, senão faz no mesmo tempo. Exatamente. E acho que uma das outras vantagens é que a gente não desliza muito tanto suave no e na hora que você escuta. Não na hora que para, aí você... Não, é um só movimento. Mas com a ressalva Exatamente. de não correr. Oh, desculpa, falei em cima, não ouvi. Como ele vai estar dando a radiofrequência nesse 1 segundo, o lance é não ir rápido também, é fazer com calma e ter um controle muito adequado, porque você não vai ter dificuldade para cruzar o que quer que esteja pela frente. Então, se for com muita sede ao pote, às vezes você pode acabar rompendo, lesionando alguma outra estrutura que não está prevista. Desculpa aí. Outra coisa mais é que se você perder o ponto de referência com respeito à punção, tem que repetir todos os passos de novo para você conseguir fazer uma punção ótima. Não é só voltar. Teria que voltar de novo a colocar o catéter, ver onde que seu pressão. Esse é um detalhe também importante, eu acho. Exatamente. E como vocês falaram, você faz a tenda, expõe a ponta da agulha sem forçar nada na hora da aplicação, exatamente como foi dito, quando você ouve o som da aplicação, assim que você desliza a agulha. Isso é muito sutil. Depois que passa a ser usado isso de rotina, às vezes nem tenta fazer a punção sem a radiofrequência, porque fica muito estável a punção, principalmente nos septos onde você tem dificuldade em estabilizar a agulha, que na hora que você vai forçar a agulha para fazer essa punção, o catéter desliza, o sistema sai do lugar. E aí é nesse momento que às vezes corre risco. Você fez toda a medida certa, posicionou adequado, mas na hora que você tenta fazer o cruzamento da agulha, às vezes o sistema desliza. Então, isso você reduz essa instabilidade do sistema na maneira que você faz menos pressão por todo o sistema. Então, auxilia muito. Então, diminui o risco de complicações graves, né, como hemopericárdio, etc. Michele, qual é a programação que vocês têm usado no Dante Pazanese de corte? 30-30. 30-30. Isso, sempre. Raras vezes, eu acho que não teve nenhuma vez que eu estive em procedimento que precisou ajustar a frequência ou corte. Nenhuma vez precisou ajustar a voltagem. Perfeito. Aí Vamos depois lá. que fazemos a punção, aí chega o momento que a gente troca esse sistema por um catéter flexível,
onde a gente vai direcionar a ponta do pigtail para que fazemos o cruzamento da prótese. Então, o que a gente usa lá? É o Agilis, ele é um catéter onde ele faz a deflexão da ponta, controlada pelo operador. Além disso, é importante que o ecocardiografista, para nós, é mais confortável, tá na projeção 3D, onde a gente consegue não ficar atacando a válvula, ainda mais a válvula calcificada. E quando ela tem uma degeneração, principalmente quando é estenose, ela tem uma formação trombogênica, principalmente na região ventricular. Mas ainda pode ter, porque ela tem uma mobilidade reduzida, ali adere trombo. Então, sempre o eco, ele consegue ver como se fosse tipo um lodo em cima. Então, não é interessante você ficar manipulando muito. Então, o eco 3D, nesse momento do cruzamento, auxilia muito. Então, você consegue ver exatamente se o seu catéter está na direção do orifício da prótese, que é uma dificuldade quando existe estenose. Nesse caso, era a fratura do folheto. Então, era um pouco mais fácil. Mas, quando forem fazer, peça para o ecocardiografista deixar para vocês a projeção e olhando sempre na forma 3D. Então, faz um cruzamento suave. Além disso, também é um hábito institucional fazer a manipulação do fio guia dedicado. Nós usamos com frequência o Confida, e na região da transição da ponta para a região mais rígida, ele tem uma marcação. E é nessa marcação que a gente estima como se fosse o ponto de marcação de uma nova curva que a gente faz manualmente na parte externa, para que ela fique nessa posição como na imagem à esquerda. Então, a gente fica com a posição do fio exatamente igual quando faz TAV, com aquela parte pré-moldada da ponta virada para a parte superior. Além disso, não é só uma questão de ficar mais parecido e habitual com um da aorta, mas ela deixa mais sutil o cruzamento da prótese quando for passar, tanto pelo septo quanto pela prótese cirúrgica. Então, você não precisa forçar muito o sistema, ela faz essa curva muito mais sutil, é mais amigável na hora de cruzar, que ela fica mais centralizada quando você manipula o fio, não fica tanto na parte superior da prótese cirúrgica, que aí fica fazendo com que a prótese trombe ali na parte superior e tenha maior interação com a prótese cirúrgica. Assim não, você deixa ele mais centralizado e mais sutil o seu cruzamento também. Então, nesse caso, foi posicionado, então, o fio guia, o Confida, na posição ventricular, e em seguida a gente vai ajustar o septo para que a gente possa transicionar essa prótese sem nenhum empecilho de cruzamento. Como a gente usa a prótese Sapien, ela é recomendada. Entrou no paciente, ela não sai mais do paciente. Então, faz parte do seu planejamento uma septostomia adequada. Porque depois que você faz e você vai cruzar a prótese, essa prótese não é para ela enroscar no septo, não é para você ter dificuldade. Septos calcificados pode ser que aconteça, ou quando você já está fazendo a septostomia e você encontra uma dificuldade em depois movimentar esse balão que já perdeu o perfil, depois que, vamos supor, fez as 2 insuflações do balão no septo, e você vai tentar cruzar esse balão já com perfil ruim, tanto cruzando a válvula cirúrgica, quanto retornando e passando novamente pelo septo, se ele está enroscando, a sua prótese provavelmente vai ter dificuldade em cruzar. Aí você pode ou fazer uma nova septostomia, deixar em alguns segundos a mais. Geralmente a gente deixa em torno de 30 segundos o balão insuflado. Dependendo do número da prótese, é um balão de septostomia que é usado. Nós costumamos usar, quando é a prótese 29, um balão de 14 de diâmetro, 14 por 40, como rotina. Faz 2 insuflações, a gente consegue ver certinho onde é o local do septo, onde ele faz uma barriguinha na hora da insuflação. Em seguida, faz então esse movimento entre entrar no ventrículo e sair novamente, para que você não encontre dificuldade nem no septo e nem na prótese, no cruzamento da prótese. Caso você encontre, além da insuflação, pode ser posto um segundo fio guia, também mais direcionando para a pulmonar, que vai te auxiliar também no cruzamento da prótese e mais suporte. Perfeito. Michele, então aqui alguns pontos que você muito bem colocou de aprendizado.
O que nós temos aprendido também, não sei se você comentou, é com relação à heparinização. É muito importante a gente fazer metade da dose da heparina não fracionada antes da punção do septo, não é isso? Depois você complementa a heparinização após a punção transeptal. Por quê? Já vi casos, Matheus, que a gente esqueceu ou fazia heparinização só após a punção do septo. Quando a gente punciona o septo e coloca o fio do outro lado, já começa a formar trombo. Então é recomendável fazer a metade da dose antes da punção transeptal e depois a gente complementa após a punção transeptal. Tem sido também assim com vocês, Michele? O Tito? Exatamente. Nós fazemos 2.500 unidades na punção na radial, já que a gente vai usar aquele catéter do PIG, geralmente por punção radial. E após a punção transeptal, com a checagem já naquele momento do eco, não tendo derrame, não tendo nenhuma risco ou ela analisar nenhuma complicação, aí sim a gente faz a complementação da heparina. Perfeito. Isso é muito importante. E com relação a esse fio-guia que você disse, que você molda o fio-guia para ficar com a conformação como se fosse um fio-guia de TAV mesmo, né, com ele virado para cima. Você acha que o fio-guia fica mais coaxial quando é válvula em válvula mitral do que quando você não faz essa manobra, é isso? Exatamente. Isso facilita muito o cruzamento sem que você precise forçar tanto essa prótese na hora de cruzar e esse fio correr o risco de fazer alguma complicação ventricular. Então, você força menos a ponta do fio na ponta do ventrículo. Então, isso auxilia muito nesse cruzamento, além de suporte. Então, aí nessa segunda imagem, a gente tem, então, o cruzamento da prótese através do septo, seguido com o cruzamento dela através da prótese cirúrgica. Essa prótese cirúrgica a gente tem, ela não é invisível, então a gente tinha uma marcação. Além disso, quando a gente está fazendo a análise da tomografia, nós tentamos achar outras marcas, porque dependendo da sua angulação da máquina, essa marcação radiológica da prótese em si, ela fica muito ruim no momento do procedimento. Então, procure sempre encontrar outras marcas que vão te auxiliar, como calcificações no poste da prótese cirúrgica. Essa mesma, a gente tem algumas calcificações. Isso auxilia a ver qual que é o seu posicionamento da prótese durante a insuflação. Então, no ajuste que você tem que fazer mais atrial ou ventricular, facilita muito esse posicionamento. Por exemplo, quando a gente tem na última imagem à esquerda da liberação, nós conseguimos ver que a prótese cirúrgica e a prótese percutânea, elas estão com as bordas muito próximas. Então, a gente tem a prótese percutânea um pouquinho mais ventricular do que o poste da cirúrgica. Então, a gente consegue fazer ajustes durante a liberação. Então, começa fazendo uma pequena insuflação, quem está como segundo operador. Além disso, é rotina colocar o pace pelo fio também, assim como na TAV, com 150 para que a gente deixe mais estável, e a prótese durante a liberação fique exatamente no mesmo posicionamento. Isso facilita um pouco. Algumas instituições costumam fazer a liberação sem pace. Lá a gente faz de rotina com 150. Então, durante a liberação, o primeiro operador ele pode fazer ajustes. Não é uma liberação tão rápida quanto a TAV, você consegue fazer uma liberação mais lenta. Então, é mais fácil de ter ajuste. Na TAV, você já não tem muito tempo para ajuste. Essa fica mais tranquilo, esses ajustes. Depois, e o papel do primeiro operador, né, Michele, é muito importante, porque à medida que o balão vai sendo insuflado, ele pode fazer alguns ajustes, às vezes a prótese tende a entrar muito no ventrículo esquerdo, e tem uma prótese cirúrgica já prévia, então é muito importante essa liberação lenta e o controle do primeiro operador com catéter, para fazer movimentos de avançar ou recuar de acordo com a necessidade. Isso é muito importante, né? Exatamente. E sempre a comunicação do primeiro com o segundo. O primeiro, ele sempre vai falando e notificando o segundo quanto que ele quer que vai insuflando devagar, avisando que ele está fazendo ajuste. Então, na hora que ele avisa que ele está fazendo ajuste, o segundo operador para um pouco de insuflar, ou vai insuflando mais lentamente. E assim que ele nota que o ajuste está adequado, aí sim insufla até o final. Apesar de ser uma prótese que a gente usou no caso a 29, costuma-se usar um volume adicional.
É de praxe usar em torno de 3 ml, mais ou menos acima do valor nominal, para que a gente não precise, para a gente poder fazer um flare na parte ventricular, para que essa prótese fique mais fixa e reduz o risco de embolização ou deslocamento. Então, a gente adiciona, não é rotina fazer a fratura da prótese cirúrgica, até mesmo que nem todas são fraturáveis, mas que você possa fazer com que o folheto esteja captando bem, sem nenhuma dobra, bem insuflada e com flare, para que tenha segurança que ela não vai mobilizar a curto prazo ou até mesmo um longo prazo. Perfeito. Essa paciente no intraprocedimento não teve nenhuma intercorrência, aqui a gente tem uma imagem no imediato, nós estamos olhando na porção ventricular, então a gente tem um bom funcionamento dos 3 folhetos, não nota nenhuma dobra, os gradientes ficaram baixos, o gradiente médio dessa prótese ficou em 3, que é como uma meta, sempre o menor possível, menor do que 4 dito como um grande sucesso. Essa paciente, ela recebe alta em 24 horas, mantendo a anticoagulação por 6 meses, até mesmo porque ela tinha FA, mas ela não usava anteriormente anticoagulante, então ela se inseriu no processo, na randomização, independente se ela tinha indicação prévia ou não de anticoagulação, a gente passa a utilizar por 6 meses, e essa paciente conseguiu receber alta precoce. Como ela já tem um tempinho, foi no meio do ano que foi feito esse caso, nós temos a tomografia do pós-procedimento. Então, a gente consegue ver o quanto que a nossa tomo antes, ela se reproduz na reconstrução do pós. Então, a gente tem, na primeira imagem, exatamente o anel cirúrgico com a prótese percutânea dentro. Então, a gente vê que ela está bem redonda, ela não está deformada ou elíptica. Na imagem do meio, a gente consegue ver aquele corte, a gente nota a borda inferior da prótese percutânea até o septo, exatamente as mesmas medidas que a gente fez anteriormente. E um outro corte adicional, que a gente pega ela no transversal, onde a gente vê realmente aquele estreitamento da via de saída, mas também sem causar nenhuma obstrução. Maravilhoso. E faz parte de todo o processo, a imagem, como qualquer procedimento da estrutural, esse multimétodos de imagem é rotina, então tem que entender um pouco de tomo, um pouco de eco, visualizar, apesar de a gente ter sempre colegas que nos auxiliam, mas faz parte do hemodinamicista saber entender isso, porque é ali que a gente vai planejar, vai tanto no seu procedimento, assim como ver se realmente é elegível ou não. Além de tudo, ter uma percepção para que a gente consiga orientar o ecocardiografista, porque nem sempre é um ecocardiografista que está habituado a esse tipo de procedimento, onde a gente peça para ver quais são os pontos importantes para que a gente possa ter um procedimento seguro e um resultado adequado. Porque caso ele mostre para a gente que não ficou tão adequado quanto nós esperávamos, a gente lança mão de mais etapas, como uma pós-dilatação ou uma oclusão do septo interatrial, caso tenha um shunt reverso. Então, isso faz parte da nossa auxílio a orientar o ecocardiografista também. Então, ele vai auxiliar a gente na punção, ele vai auxiliar, às vezes, no posicionamento. Vamos supor, se a gente tivesse uma prótese fantasma, às vezes ele que nos falaria quanto que dessa prótese está atrial, quanto está ventricular, nos auxiliaria todo no processo de implante, inclusive. Além do pós, ver se tem alguma complicação, se o folheto está funcionando, se o gradiente está baixo, se tem obstrução de via de saída, se tem derrame. Então, é um checklist que a gente tem que orientar o ecocardiografista a fazer. Fantástico. Michele, fica conosco aí, maravilhosa sua apresentação, como sempre, né? Muito didática, as imagens extraordinárias, muito bem planejado. O Matheus vai agora fazer uma apresentação rápida, que ele precisa sair, acho que 20h15, né, Matheus? Oi, mas acho que a gente vai... Dá para ir mais um pouquinho? Tá bom. Então, o Matheus vai complementar agora, Michele, com uma apresentação. O Matheus, então, como eu disse, tem publicado muito sobre valve em valve, e tem uma publicação recente agora sobre a simetria de valve em valve mitral. Então, a gente tem a honra de ouvir o Matheus falar sobre isso, depois a gente abre para mais discussões, tá bom, Michele?
Vamos autorizar o Dr. Matheus aqui a Eu acho que eu vou ter que compartilhar? entrar e sair de novo. Você me dá um segundo aqui? Posso, claro. A gente pode abrir, então, para discussão sobre esse caso. Tito, quer fazer algum comentário sobre a técnica de implante do valve-in-valve? Michele, parabéns pelo caso, resultado espetacular, principalmente ali por não ter comprometido neo-LVOT e mantendo um gradiente baixo, né? Super interessante, eu acho que o Matheus vai contar tudo para a gente a respeito da assimetria e como a gente tem visto aqui o cenário da mitral no momento a gente está naquela fase que trabalhos como publicações como a do Matheus, eles vão identificando os fatores que a gente deve tentar trabalhar mais ou nos atentarmos para depois a gente definir quais são os critérios e o que a gente avalia como desfecho bom, desfecho ruim e onde melhorar. A parte triste, se for para pensar nesse engatinhar que a gente vai fazendo, seja válvula que a gente continua aprendendo, aí vão lá, trocam as próteses, melhoram. Vocês estão enxergando a tela? Quando a gente chega, mudou. Estamos. Alô? Alô? Perfeito, Matheus.